Olá pessoal, estamos começando o Tudo sobre Previdência. A partir de agora, você terá um espaço para ficar sabendo dos temas mais atuais relacionados à sua previdência e como pleitear seus direitos perante o INSS. O primeiro episódio do Tudo sobre Previdência vai tratar sobre um tema que está muito em discussão atualmente. Aliás, está há muito tempo em discussão, visto que é uma necessidade do Estado, mas, ao mesmo tempo, atinge diretamente a todos, de forma individual. A pauta do dia será para aqueles que já estão no mercado de trabalho e será sobre as regras de transição na reforma da Previdência. Hoje, o programa será com os dois advogados aqui da CMPrev, Cíntia Bolzan e Tiago Pavlik. Olá a todos, eu estou muito feliz e honrada de estar participando do primeiro episódio do podcast da CMPrev, o Tudo sobre Previdência. Bom, então Tiago, vamos ao que interessa. Imagine um trabalhador que contribuiu durante 33 anos ao INSS. Pelas regras atuais, no dia da aprovação da reforma da Previdência, lhe restam apenas 2 anos para alcançar a tão sonhada aposentadoria. Oi pessoal, vamos concordar que mudar as regras do jogo quase no final da partida seria muito injusto, não é mesmo? E aí que entram as chamadas regras de transição, que é uma forma de amenizar o impacto sobre as mudanças na vida dos segurados e assim eles vão conseguir ter o direito ao benefício. Então, são 5 regras para o regime geral e 2 regras para os servidores públicos. Vamos a elas. A regra número 1 é a regra dos pontos. Os requisitos para os homens conseguirem se encaixar nessa regra de transição dos pontos são 35 anos de tempo de contribuição e 96 pontos. Os pontos sobem 1 ano até atingir 105 pontos. Já para as mulheres, é 30 anos de contribuição o requisito, somando 86 pontos. Os pontos sobem 1 por ano até chegar em 100 pontos. Os pontos aqui seguem a mesma regra de aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, a regra 86-96. É a somatória da idade e do tempo de contribuição. Para calcular o valor da aposentadoria, deve-se usar a média de todos os seus salários, a partir do mês 7 de 1994, e multiplicar por 60%, mais 2% para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição. A regra 2 é a idade progressiva. Os requisitos para os homens são os seguintes: 35 anos de contribuição, 61 anos de idade. O requisito de idade vai aumentar 6 meses por ano até atingir 65 anos de idade. De outro lado, para as mulheres, 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, e o requisito de idade vai aumentar em 6 meses por ano até atingir 62 anos. Então a idade mínima, máxima, o patamar máximo vai ser com 62 anos. E para calcular-se o valor da aposentadoria, utiliza-se a média de todos os salários a partir de julho de 94 e multiplica por 60%, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição. Então, vamos para a regra 3 de transição. É a regra do pedágio de 50%. É importante frisar que essa regra só vale para quem estiver quase se aposentando, ou seja, faltar menos de 2 anos para se aposentar. Os requisitos para os homens se enquadrarem nessa regra são os seguintes: 35 anos de contribuição, mais 50% do tempo de contribuição que falta para se aposentar até a publicação da lei. Já para as mulheres, 30 anos de contribuição, mais 50% do tempo que falta para se aposentar até a publicação da reforma. Para calcular o valor, usa-se a média de todos os seus salários a partir de julho de 1994 e multiplica pelo fator previdenciário. A regra de transição 4 é para quem tem pouco tempo de contribuição, que também pode ser chamada regra por idade. Os requisitos para os homens são os seguintes: 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição. O requisito de tempo de contribuição irá aumentar em 6 meses por ano, até chegar em 20 anos necessários de contribuição. De outro lado, para as mulheres, exige-se 60 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e o requisito de idade irá aumentar em 6 meses por ano até chegar em 62 anos necessários para a idade.
Para calcular o valor, é usado a média de todos os salários a partir de julho de 94 e, em seguida, multiplica-se por 60% mais 2% para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição. E vamos então para a regra de transição 5, que é a do pedágio de 100%. É a regra que impõe um pedágio de 100% do tempo que falta para se aposentar no momento da publicação da reforma, ou seja, igual ao número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição. São requisitos para o homem, 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. E são requisitos para a mulher, 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. O valor é calculado sobre 100% da média de todos os seus salários, a partir de julho de 94. Aqui não tem redutores. E essa regra também serve para os policiais federais, com a idade mínima de 53 anos para os homens e 52 anos para as mulheres, mais o pedágio de 100%. Então fica assim, 30 anos para os homens, com pelo menos 20 anos no exercício do cargo, e ainda 25 anos para as mulheres, com pelo menos 15 anos no exercício do cargo. Assim como para os professores, que também se enquadram nessa regra, com a idade mínima exigida de 52 anos para as mulheres e 55 anos para homens, e o pedágio também será de 100% sobre o tempo que falta para a aposentadoria. E também os servidores da União, onde será preciso cumprir 20 anos de serviço público, com 5 anos no cargo em que o servidor pretende se aposentar. Agora vamos à sexta e última regra de transição, que é somente para os servidores públicos. A transição será por pontuação, que soma o tempo de contribuição e a idade, que começa com 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A cada ano haverá um aumento de 1 ponto, com duração de 14 anos para as mulheres e 9 anos para os homens. A transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres e, de outro lado, 105 pontos para os homens. O tempo mínimo de contribuição dos servidores é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. A idade mínima começa de 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. E quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 receberá aposentadoria integral, aos 62 anos de idade, as mulheres, e 65 anos, os homens. Para quem ingressou após 2003, o benefício será de 60%, com 20 anos de contribuição, subindo também 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. Agora que já explicamos, vamos responder as perguntas que chegaram aqui no escritório essa semana, do pessoal que quer saber qual regra é melhor no caso específico. A primeira dúvida é do Henrique. Ele diz que tem 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele quer saber quando vai se aposentar. Bom, Henrique, pela regra dos pontos, você precisa de mais 5 anos para se aposentar. Antes da reforma, você iria se aposentar em 2024. Agora vai se aposentar em 2034. Bom, então, agora vamos à dúvida da Roberta dos Santos. Ela diz aqui que tem 55 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Portanto, iria se aposentar por idade em 2024. Bom, Roberta, com a regra de transição da idade progressiva, que é a melhor aqui, que se enquadra no seu caso, você vai continuar podendo se aposentar em 2024. É importante lembrar que em algumas situações essa regra de transição não atrasa a aposentadoria. É o caso aqui da Roberta. Então vamos lá. A gente tem uma dúvida muito bacana que foi a Hilda Marques que trouxe. Ela diz aqui que ela tem 45 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. E ela iria se aposentar em 2029 sem a reforma da Previdência. E com a mesma regra de transição e idade progressiva, ela vai se aposentar somente em 2036. Isso que é a regra de transição mais benéfica para esse caso. Realmente, a regra da idade, ela pode beneficiar alguns casos e outros não. Então é tudo muito relativo, por isso que é bom analisar caso a caso. Seguimos com as dúvidas que chegam aqui no escritório. O Manuel de Oliveira diz que tem 33 anos de tempo de contribuição, ou seja, faltam 2 anos para a sua aposentadoria, pelas regras atuais. Assim, ele se encaixa na regra de transição dos 50%. Portanto, ele vai precisar completar 1 ano adicional do que precisaria,
porque é 50% dos 2 anos que faltavam para se aposentar. Assim, com 36 anos de tempo de contribuição no total, ele poderá finalmente se aposentar. Vamos agora ao caso da Regina. A Regina está com 57 anos de idade e 10 anos de tempo de contribuição. Assim, se enquadra na regra de transição por idade e irá se aposentar com 62 anos de idade em 2024. Para finalizar, vamos à dúvida de seu Jaime. Ele diz aqui que tem 55 anos de idade e 32 anos de tempo de contribuição. Bom, então ele irá se enquadrar na regra do pedágio de 100%. Ele vai precisar de 3 anos adicionais, mais 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição, precisando assim de um total de 38 anos de tempo de contribuição. Perfeito. Pelo que eu vi aqui, é o mesmo caso da dona Sueli. Ela já está com 27 anos de tempo de contribuição. Desse modo, vai precisar trabalhar mais 3 anos para completar os 30 obrigatórios e ter mais os 3 anos de pedágio. Então, foram esses os casos de hoje. Antes de finalizarmos, vamos lembrar da importância das regras de transição, pois caso a reforma afetasse apenas quem ainda está por entrar no mercado de trabalho, os impactos iniciais demorariam a ser sentidos, apenas entre 30 e 35 anos depois da implementação das novas regras. Ah, sim. Seria somente depois dos 40 anos que a gente teria algum impacto dessa reforma no que diz respeito a condições de acesso. Por isso é que existe a necessidade de estabelecer as regras de transição. Sim, é isso mesmo. A regra de transição é um aspecto fundamental da reforma da Previdência, porque não pode ser nem tão rápida nem tão demorada. A intenção do projeto foi estabelecer um prazo de transição de 20 anos entre as regras antigas para as novas regras. Sim, e todo mundo que já se aposentou ou aqueles que já completaram as condições de acesso ao benefício, para essas pessoas nada vai acontecer. Para os demais grupos, para quem não está por perceber nenhum benefício ou não completou as condições de recebê-lo, ou vai ficar na regra de transição ou vai se encaixar na nova regra permanente. Olha, Cíntia, realmente as regras de transição, elas dá para a gente compreender, porque quando a gente vê muita questão de numeração, a gente fica um pouco confuso, mas acho que trocando esse bate-papo, jogando isso para um caso concreto, acho que torna mais nítido. Mais nítido, exato. Traz a clareza de como é importante as regras de transição, né? Não, é fundamental, porque consegue fazer com que o segurado tenha direito a um benefício, né? Então consegue amenizar esse impacto da reforma que assusta tanto a população, né? Verdade, ela não só alivia para quem já está no mercado de trabalho, como também vai aliviar para o Brasil num todo, né? Porque se fosse só para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, realmente não ia adiantar nada fazer a reforma agora. É verdade. Mas é isso, então foi muito legal participar aqui hoje do Tudo sobre Previdência. Estou ansiosa para o próximo já. Com certeza, eu também. Vamos Até mais. acompanhar. Até mais. Hora de encerrarmos o Tudo sobre Previdência de hoje. Queremos agradecer a presença dos advogados previdenciaristas Cíntia Bolzan e Thiago Pavlik e também agradeço a você que esteve nos acompanhando. Até o próximo programa.